Vamos lá então, gente, a prova da FAMERP 2026, atendendo a pedidos e alguns que desejam passar em medicina. Questão 51 apresenta esse esquema: um líquido e os sólidos 1 e 2, que não reagem entre si, foram adicionados a 25 graus Celsius a um becker conforme representado no esquema. Então, temos este becker, colocado um líquido e os sólidos 1 e 2. A tabela apresenta as densidades e a temperatura de fusão de algumas substâncias. E aí, apresentam esses dados para a gente poder concluir sobre o estado da matéria e a organização dessas três fases aqui, o sólido 1, o sólido 2 e o líquido. Considerando os dados da tabela, o sólido 1, o sólido 2 e o líquido representados no esquema estão respectivamente nas substâncias. Bom, para estabelecer o estado da matéria, existe uma maneira de organizar que eu acho pertinente, seria o seguinte: você cria uma ordem crescente de temperatura, onde você define uma temperatura de fusão, TF, e uma temperatura de ebulição, TE. E aí, 25 graus Celsius é a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente se localiza atrás do ponto de fusão, significa que o sólido existe, porque a temperatura não foi grande o suficiente para promover a mudança de fase entre sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, na substância 1, a temperatura de fusão é de 115. 115 está muito na frente de 25 graus Celsius. Então, para este caso, digamos que 25 graus Celsius está atrás do ponto de fusão, o que torna o sólido. Você poderia fazer essa análise rapidamente na tabela. 25 graus Celsius, por exemplo, está antes da temperatura de fusão, portanto, esta substância ela é sólido. Vou colocar um S aqui. A mesma coisa se aplica aos outros dois, por conta de terem temperaturas de fusão muito maiores do que 25 graus Celsius. Então, nós temos três sólidos aqui. Esses sólidos são as opções que nós temos para escolher. Dos líquidos, você pode pensar no seguinte: se a temperatura ambiente estiver aqui nessa região, entre a fusão e a ebulição, significa que o estado é líquido. E veja que ele deu somente temperatura de fusão, então vamos supor que aqui é menos 23, 25 está depois, informando para nós que é líquido. Então 25 graus Celsius está depois, informando para nós que esses dois são líquidos. Agora, vamos supor que 5 seja líquido. Se a substância 5 é líquida, eu vou para a densidade 13. Essa é uma densidade muito alta para um líquido. E se você for olhar para os sólidos, todos têm densidades muito menores do que 13, o que indicaria para nós que os dois sólidos flutuariam ali, ou todos estes flutuariam lá. Isso nos faz descartar a opção dos líquidos 5. Sobrou apenas o líquido 4, com certeza, né? E isso já nos garante algumas alternativas, a B e a D. Agora, para que exista essa organização de um sólido em cima e outro embaixo, eu preciso de um sólido menos denso do que o líquido, menor do que 1,53, e aí você tem 1,16 ou 0,94. E um sólido que seja de densidade maior que 1,59. A gente já descartou esse aqui. Maior que 1,59 só tem o 2. Então, este sólido, ele vai com certeza afundar. Com certeza este aqui é o 2. E aí nós teremos que verificar agora as alternativas, porque o líquido é o 4. Então, respectivamente, sólido 1, 2 e líquido, não é nenhum dessas alternativas. Sobraram apenas essas duas. Nós já vimos que o 5 não pode ser com certeza, por conta de ser um líquido muito denso. Sobrou apenas 1 e 2. Então veja que ele escolheu esses dois e não daria realmente para fazer uma conclusão de fato objetiva com os dados fornecidos e com o desenho esquematizado. Mas seria essa análise, ou seja, você elimina a opção do 5, cai justamente na letra D.